Estamos na série Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre homicídio. Mateus capítulo de número 5. Deixa aberta aí sua Bíblia. Irmãos, está sendo bem desafiador para nós. Como estão gostando dessa série Sermão do Monte? Está no nosso canal do YouTube. Se você perdeu alguma série, se você perdeu alguma mensagem, nós estamos colocando lá todas as mensagens. Um desafio para nós aqui como igreja é começar a gravar essas nossas mensagens. Então nós vamos gravar daqui uns dias, ter um celular aqui, alguma coisa que vai nos começar o nosso pontapé inicial de gravação. Mas está lá o áudio, você pode colocar, baixar como um podcast. Você baixa lá o áudio e começa a ouvir, ou vai no seu próprio YouTube e continue ouvindo a série Sermão do Monte. A primeira palavra nós falamos sobre bem-aventuranças e a introdução. Na bem-aventuranças nós entendemos que Jesus estava dizendo: olha, vocês bem-aventurados são vocês são felizes. Jesus ministrou aos seus discípulos o caráter de cada um deles. Então nas bem-aventuranças nós entendemos o caráter de cada cristão. Depois nosso Senhor Jesus falou sobre a missão. Cada um tem uma missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é ser sal da terra, luz do mundo. Nós não viemos aqui para perder o sabor, pelo contrário, nós damos sabor, nós mudamos o ambiente. E essa luz que brilha dentro de nós, resplandece e mostra as obras de Deus Pai. Semana passada nós falamos sobre Jesus e a lei. Os profetas falaram de Jesus. Jesus cumpriu a lei e Jesus deixou para nós as leis que nós devemos cumprir. As leis cerimoniais referente aos dois grandes mandamentos que o nosso Senhor Jesus deixou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. As leis morais que o nosso Senhor Jesus nos deixou para cumprir. As cerimoniais foram cumpridas em Cristo. As leis cerimoniais de Jesus cumpriu todas elas, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje tem para nós as leis morais, e nós entendemos muito bem a respeito disso. Por isso, nós vamos entrar agora em 6 exemplos a respeito da interpretação da lei, e homicídio é o primeiro exemplo. Vamos ler versículo de número 21 em diante. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão, obrigado meu irmão, qualquer que se irar com seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Irmãos, Jesus não quis mudar nada. Nesses 6 exemplos, Jesus vai sempre começar a dizer: olha, vocês ouviram o que os seus antepassados disseram? Vocês ouviram o que a lei disse para nós? Então, deixa eu explicar para vocês. Quantos lembram da última mensagem que a nossa justiça deveria exceder as dos fariseus e escribas? Uma justiça maior. Então toda vez que Jesus for levantar alguma coisa, olha, vocês ouviram o que foram dito, ele está justamente criticando os fariseus e os escribas que estavam buscando uma justiça própria.
Lembra que a justiça dos fariseus e escribas era se aparecer perante o povo, ser justificado diante do povo, ser bem visto diante do povo? Pois é, Jesus aqui, ele não estava de forma alguma, mudando a lei ou interpretando de forma diferente. Pelo contrário, ele veio trazer a real verdade da lei. Aqui, irmãos, os fariseus entendiam o ato de matar como degolar alguém. Se você não mate ninguém, mandamento de número 6 do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, não matarás. Engraçado que, abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo de número 35, versículo de número 30. Olha o que diz a lei. Números 35, 30. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino, mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer, certamente terá que ser executado. Os fariseus, eles entendiam o seguinte: olha, a lei diz que nós devemos levar você ao juiz. Se você matar alguém, se você chegar lá e por acidente ou por qualquer outra forma, uma briga que seja, nós vamos levar você até o juiz, e levando você ao juiz, você será condenado ou não. Se tiver mais de uma ou duas testemunhas, você vai ser condenado ou não. Então, o que os fariseus estavam pensando era, o importante era a punição, era o que aconteceria perante os homens. Se eu não matei ninguém, eu vou conseguir cumprir melhor, eu vou ser justo diante de Deus. Esse mandamento eu não vou precisar ter medo. Irmãos, eles levavam tanto ao pé da letra que que diria nós? Matar não pode, mas dar uma coça, isso pode. Arrancar um braço, pode. Não matei, certo ou errado se fosse? Bate bem batido, pega o Chico Doce e desce-lhe Chico Doce nas costas. Irmãos, porque se fosse levar ao pé da letra literalmente, era isso. Bate, mas não mata. E Jesus não está falando disso. O importante para eles era o julgamento dos homens. O importante para eles era ficar presos à letra. Os fariseus queriam ficar presos à letra da lei, mas Jesus, ele veio trazer uma interpretação diferente. Olha, não é ficar preso à letra da lei, e sim à lei do Espírito. Irmãos, aí Jesus começa a ensinar qual é a lei do Espírito, porque a letra da lei é o que eu interpreto por fora, a letra do Espírito é o que está dentro. A lei do Espírito é o que eu consigo enxergar, é o que eu consigo viver. Se eu não matar, está tranquilo, porque o sexto mandamento diz matar. Posso bater, posso falar mal, posso fazer o que eu quiser. Não matei, está tranquilo. Era isso que eles pensavam. Mas não é essa a interpretação que Jesus queria dar. Não é assim que Deus pensa. A nossa justiça tem que agradar a Deus, elevar o nome de Deus e não nós, porque a nossa lei é uma lei do Espírito. A nossa missão é querer cumprir a missão que Ele nos chamou para cumprir. E o que Jesus quer dizer aqui com esse não matarás, não cometerás homicídio? Não matar não quer dizer em si mesmo um ato, de matar. Mas Jesus está dizendo para nós o seguinte: olha, não pratique de forma nenhuma a violência. Nós não podemos ser violentos.
Nós não podemos ser homens guiados pela carne. O reino de Deus, em qualquer ato de violência, tem que ser rejeitado. No reino de Deus não passa por violência. Os discípulos de Jesus não são violentos. Tem um filósofo chamado Karl Jasper, não sei como fala isso, um alemão, que em 1946, um ano depois do Holocausto, ele escreveu um livro, e o tema do livro é A Questão da Culpa. Ele queria estudar por que os alemães fizeram isso, e ele entendeu que os alemães não mataram só por causa de uma ideia de um novo mundo, de uma ideia de um novo povo, mas os alemães mataram porque eles eram violentos, cheios de violência. E uma das frases dele nesse livro é a seguinte frase: há algo insolúvel na violência humana, que sempre nos obriga a chegar a uma decisão com o uso da violência. A gente sempre acha que a violência vai resolver um ato de violência. O ser humano, ele sempre vai pegar as suas questões, ele vai querer resolver com violência. Ou briga, ou do jeito dele, ou nas suas discussões. E ser um discípulo de Jesus não é ser violento. De fato, irmãos, quantos aqui, além de mim, luta todo dia para não ser violento? Todo dia nós temos que matar esse leão, todo dia nós temos que lutar. Nenhum de nós está livre dessa violência. Não tem como, irmão. Nós precisamos deixar Deus trabalhar, nós precisamos deixar Deus mudar o nosso caráter. Lembra quando Deus falou para Caim: Caim, por que caiu o seu semblante? Por que você está triste? Por que você está assim? Caim, cabe você dominar o quê? O mal. Você precisa dominar esse sentimento que está dentro de você, Caim. Nós não podemos ter níveis nenhuma de violência. Irmãos, quantos de nós já chegamos em casa cansado do trabalho, ouvimos nosso patrão falar um monte, cliente chato, querendo desconto, fala mentira que achou preço em outro lugar, mais barato, mas não achou nada. E você chega em casa, aí a sua esposa, o seu marido fala a mesma frase que seu patrão falou. Seus filhos fazem a mesma coisa. Qual que é a sua resposta para quem não controla? Até você! Não acredito, eu já sofri tanto lá fora hoje, até você vem me encher o saco. Desculpa o perdão da palavra. Até você vem me fazer desse jeito comigo, eu não dou conta. O que acontece com a gente quando a gente estoura? Quebra prato, quebra copo. Quem já fez, né? Quando você estiver estressado, joga um prato na parede, alivia tudo. Quem já ouviu isso? Eu não faço porque prato está caro, irmão. Está muito caro. Mas quando nós fazemos isso dentro de casa, nós ganhamos. Ganhamos aquele estresse que está dentro de nós, aquele alívio do estresse, relaxei. Mas perdemos uma esposa, perdemos um marido, perdemos um filho. Nós temos que soltar essa violência, nós temos que soltar isso dentro de nós. Estou livre, mas eu perdi. Talvez, irmão, a palavra dessa noite é para mim, é para você. Talvez você não ache que é, mas é. Porque todos os dias nós arrumamos um bode expiatório para nossas vidas, para que possamos ser violentos. E o 6º mandamento é sobre isso: não matarás. Aí eu te pergunto, dessa forma que eu acabei de explicar, você já matou alguém? Nós já matamos, irmãos. Nós já matamos. Nós já brigamos. No calor da batalha.
Não matei num ato literal, mas eu matei com a violência. Não é homicídio, mas é aquilo que pode levar ao homicídio. Afinal de contas, aqui dentro eu acho que não tem nenhum psicopata que acorde de manhã e fala: hoje eu vou matar 5. Graças a Deus. Somos doidos por outra coisa, mas não acordamos de manhã para matar ninguém. Quem faz isso é psicopata. Sabe? Talvez você me pergunte: como eu me encaixo nesse sermão então? Jesus, ele divide esse sermão em 3 partes. A primeira parte do sermão é sobre o ensino. Vamos ler? O que os mestres da lei dizem e o que Jesus diz? Mateus 5, 21. Mas vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Primeira parte do ensino, primeira parte dessas 3 partes que Jesus divide é o ensino. E Jesus, ele começa a ensinar para nós que nós não podemos ficar presos no que é literal, porque é mais profundo. Não podemos achar que não matar já justifica a nossa santidade, já justifica aquilo que nós somos, porque Jesus eleva o nível disso tudo. O fato de irar contra o seu irmão já é descumprir esse mandamento. O fato de você colocar um peso no seu coração, um questionamento, uma raiva contra o seu irmão, você já pode começar a pecar. Você já pode começar a ir contra isso que Jesus está dizendo. Engraçado que nos Salmos, capítulo 4, versículo 4 diz: irai, mas não pequeis. Efésios capítulo 4, 26, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa: olha, ira, mas não peque. Irmãos, o que nós temos que irar? Contra quem nós devemos irar? Não é contra os nossos irmãos que a nossa ira tem que sobressair. Nós iramos contra o pecado, amém ou não? Nós não podemos irar contra o irmão, porque quando eu iro contra o irmão, eu vou cometer homicídio. Tudo começa com uma ira. Se algum irmão te fez algo, não olhe para o irmão, mas olhe para o pecado do irmão. E essa ira, ela tem que se transformar numa vontade de ajuste. O irmão pecou contra mim, estou irado contra esse pecado, mas eu não posso estar irado contra o meu irmão. Porque se você irar contra o seu irmão, aquela sementinha começa a crescer no seu coração. E é uma escalada para o homicídio. Porque da ira, você já chama o seu irmão de raca. Raca era um dos piores termos que naquela época alguém poderia usar contra outra pessoa. É dizer para aquela pessoa: olha, você é indigno. Talvez para nós aqui, o pior termo que nós podemos usar, para nós que entendemos o que é ser cristão, o que é andar com Deus, é você dizer para uma pessoa: olha, seu desgraçado. Para mim hoje é o pior tema. É o pior título que você pode dar para uma pessoa. É uma pessoa desgraçada. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa sem a graça de Deus. É pesado, não é, irmão? Você olhar para qualquer pessoa e dizer assim: olha, você é um desgraçado. E esse sentimento, ele vai crescendo. Da ira vem essa indignação, e dessa indignação você começa a brigar com o seu irmão, e você começa a fazer picuinha no meio dos irmãos, até você matar. Você começa a chamar: olha, aquele lá louco, aquele lá não serve. Quem é um louco, irmão? Louco é aquele que não dá conta de fazer nada. Louco é aquele que não é guiado por si mesmo. Um louco, nós não temos nada que receber de um louco.
Nós não podemos deixar essa violência ser escalada. Isso não pode crescer dentro de nós. Isso tem que ser neutralizado. A ira não pode crescer para o lado pessoal. Também não podemos aceitar pecado, amém ou não? A nossa ira, irai, mas não pequeis, é contra o pecado. Todo pecado precisa ser confrontado, todo pecado precisa ser ajustado, todo pecado precisa ser tratado. Porque se a gente não dá espaço para o tratamento do pecado, vai só piorando. Vai só piorando. Quantos de nós já iramos contra alguém e não tratamos o pecado? Não, dá problema. Dá muito problema. Isso complica a nossa vida. Irmãos, Jesus traz 2 casos para nós. Jesus vai nos direcionar em 2 casos. Versículo 23. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali lembrar-se de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Esse é o primeiro caso. Jesus diz para nós: olha, essa oferta aqui, a palavra no original é doron, que tem 2 traduções do Novo Testamento. Oferta em dinheiro. Se você for trazer a sua oferta, se você for entregar algo a Deus. E o outro termo é, se você for entregar o seu dom a Deus. Hebreus, capítulo de número 8, versículo 3, filha, por favor. Hebreus 3:8. Esse é o doron que traduz esse tipo de oferta aí. Hebreus 8:3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar-se ofertas, doron, e sacrifícios. Por isso era necessário que ele também tivesse algo a oferecer. Esse ofertas aí é dom. Então toda vez que você for entregar algo para Deus, seja no nível de dinheiro ou dom, e souber que o seu irmão tem algo contra você, você para. Irmãos, toda vez que nós estivermos reunidos para adorar ao Senhor, o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você reunir com a igreja hoje, trazendo para nós, mas quando você reunir com o povo do Senhor, seja onde for, na casa, no lar, na igreja, na praça, quando você for adorar a Deus e se lembrar que tem alguém contra ti, algo contra você, ou se você prejudicou alguém, pare de fazer o que você está fazendo. Vai lá, reconcilie com seu irmão e depois você volte para entregar aquilo que Deus te deu. Irmão, isso é muito sério. Qual que é o maior desejo de Deus para a sua igreja? É que a sua igreja se reúne em adoração a Ele. É ou não é? É que a sua igreja viva uma vida de adoração a Ele. Mas se você tem problema com algum irmão, pare, volte, conserte, para você continuar o seu momento de adoração. Não pode continuar, porque Deus não recebe. Sabe, irmãos, nós precisamos consertar. Nós não podemos estar diante de Deus como homicidas. Nós não podemos querer entregar algo a Deus sendo taxados como homicidas. Nós precisamos voltar e reconciliar. 1 João capítulo 4. Olha o que o apóstolo diz para nós.
1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Mas ele deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós precisamos viver assim. Sabe, no meio da caminhada, irmãos, vai ter alguns estresses da vida. Vai ter algumas batalhas. Dentro dessas batalhas, precisam ser vencidas o amor ao irmão e o amor a Deus. Os apóstolos brigavam entre si. Quantos lembram da discussão dura de Paulo e Pedro? Quando Paulo e Pedro discutiu porque Pedro queria ficar só para o seu povo. E Paulo falou assim: você está errado. Se você quiser ficar só para o seu povo, você fica, mas você está errado. Nós temos que pregar o evangelho a todo mundo, aos gentios. Quantos lembram da briga, mais uma vez, do apóstolo Paulo com Barnabé por causa de Marcos? Marcos era um problema naquela época para Paulo. Não vou andar com Marcos, eu não quero andar com Marcos. Se ele for, nós vamos dividir aqui. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Mais tarde, o que acontece? O apóstolo Paulo fala assim: envia-me a Marcos, que ele pode ser útil para o ministério. Irmãos, talvez você já passou por alguma briga, ou por alguma falta de desentendimento. Mas você precisa voltar. Você precisa arrumar a sua vida. Você precisa, irmãos, assim como os apóstolos fizeram, consertar. E o segundo caso é o que Jesus diz para nós. Versículo 25. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. E eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Irmãos, Jesus dá para nós o direcionamento. Ajustar com uma pessoa: pastor, mas eu já estou aqui no culto, já adorei a Deus, o que eu faço? Não, irmão, o que Jesus diz para nós tem que ser depressa, para ontem. Nós precisamos ajustar os nossos pontos, nós precisamos reconciliar para ontem. Não é amanhã, é agora, se possível. É hoje. Sabe, qual é o maior modelo de reconciliação que nós temos? O maior modelo de reconciliação que nós temos é o modelo de Jesus. Qual é o modelo de Jesus? Jesus, ali naquela cruz, naquele momento, aparentemente Jesus não saiu ganhando. Todas as vezes que nós fomos com o sentimento para sair ganhando em uma reconciliação, nós não vamos estar indo com o mesmo sentimento de Jesus. Na crucificação de Jesus, quem foi a parte mais ofendida? Quando você olha para a cruz, quem foi ofendido naquela cruz? Foi Deus. Por causa de quem? Por causa de quê? Por causa do nosso pecado. Deus decide entregar o seu Filho para ter uma reconciliação com cada um de nós.
Esse é o maior exemplo. Se você buscar uma reconciliação da forma que não é de Cristo, você nunca terá uma reconciliação. Sabe, numa reconciliação, o que mais importa para você? Tem uma história na Bíblia, uma mãe, duas mães dormindo uma do lado da outra, uma noite vira e mata o seu filho, dormindo. Ela percebe isso, troca de filho, dá o seu filho morto para outro e pega o filho da outra, da mãe, da verdadeira mãe. E nós conhecemos a história que isso chega aos ouvidos do rei Salomão. E o rei Salomão, irmãos, cá para nós, quando que uma história dessa chegaria aos ouvidos do rei Salomão? Todo mundo começou a falar, irmão. Alguns tomaram partido da mãe verdadeira, outros tomaram partido da mãe falsa e começaram a burburar, a fazer burburinhos, e foi, você precisa chegar ao rei, você tem que chegar ao rei, marca no Instagram do rei, marca aqui, @ sei lá das quantas, Salomão, e chega lá, o Salomão vê a história do Instagram, o post, o que está acontecendo? Aí Salomão chama as duas, aquele embate, é meu. Irmãos, o que Salomão entendeu desse caso? É que a verdadeira mãe era a única que poderia se sacrificar pelo seu filho. Pega o menino, coloca lá, levanta a espada e diz: parte o menino no meio. Como nós já lemos, a própria história diz que a verdadeira mãe dá um grito: não! Deixa o filho com ela. Porque ela saberia que ela não poderia ganhar essa batalha, mas pelo menos o filho dela ficaria vivo. Reconciliar-se com alguém talvez é não ganhar a batalha, mas é saber que você fez aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, Bonhoeffer diz uma frase interessante: o irmão é a nossa única graça perante o juízo. O que é isso? O irmão é a graça de Deus para libertar você do seu ódio e do seu ressentimento e de sua sensação de justiça. Essa pessoa que está diante do Senhor, Deus colocou para te libertar da violência que existe dentro de você. Essa é a grande questão. Aprender que não vencemos quando estamos perdendo é o caminho para a história. Sabe por quê? Sabe quem fez isso? Sabe quem disse isso? Aquele que foi esbofeteado, cuspido, flagelado pelos soldados romanos, flagelado pelos guardas pretorianos, humilhados pela multidão, crucificado, feriram o seu lado com a lança e a coroa de espinho. Na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é Jesus, irmão. É Jesus. E essa é a comunidade de discípulos que o Senhor está fazendo. Amém ou não? Essa é a comunidade de discípulos. Só que tem muita gente igual Pedro, diante do soldado Malco. Você acha que Pedro tirou a espada para acertar a orelha, irmão? Ele estava muito bom de mira. Pedro queria era matar Malco. Era no pescoço que Pedro mirou. Vamos matar. Jesus mesmo disse: Pedro, eu dou ordem aos anjos e eu serei protegido, cara. Não é isso.
não é com violência, porque se você ferir com a espada você será ferido. Não é isso, Pedro. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Não é você que vai resolver a violência que está dentro de você. Quem vai resolver a violência que está dentro de você é eu, naquela cruz, sendo crucificado. Eu resolverei essa violência. Irmãos, nós só deixaremos de ser homicidas se nós olhamos para aquela cruz e recebemos o perdão e o favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos jogar toda a nossa violência em Cristo. Precisamos jogar todo esse homem pecador, todo esse homem violento que quer matar, que quer se irar, que quer amaldiçoar o irmão em Cristo, porque só em Cristo nós teremos essa vitória. Não é no irmão, é em Cristo que nós deixaremos de ser violentos. Sabe, não dê um passo em direção ao seu irmão, em direção à reconciliação, sem antes ver Jesus sangrando naquela cruz. Não dê um passo sem antes ter a revelação de quem Cristo é, porque nós somos máquinas de matar. Se não tiver Cristo, se não tiver a lei do Espírito dentro de nós mataremos todos os dias. Quantos querem ver Jesus crucificado todos os dias na sua vida? Quando você estiver com raiva de alguém, jogue na cruz de Cristo. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem, porque quando nós jogamos para a cruz, nós mudamos, nós somos transformados. Sabe, a lei natural é matar, a lei natural é destruir, mas a lei espiritual é onde o mais poderoso, o mais servo, o mais santo foi crucificado. O nosso herói sangrou numa cruz por amor a mim e a você. Sabe, irmãos, eu quero orar nessa noite para que não sigamos como Caim, e que esse Caim não seja maior do que Cristo é em nós, não seja maior do que aquilo que Deus nos chamou para ser. Irmãos, nós não somos violentos. Nós não somos violentos, porque nós temos Jesus. Toda forma de violência que vier sobre ti nesses dias, chame Cristo para mudar a sua história, porque o nosso Senhor diz: não matarás. Eu quero orar, e nós vamos passar para a Santa Ceia. Curva sua cabeça. Senhor, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus nessa noite. Tire de nós todo sentimento ruim, toda mágoa, toda seta maligna que nos faça ser violentos. Nos ajude a não se irar contra o nosso irmão. Nos ajude, Senhor Deus, a não pecar contra o nosso irmão. Que a luz da cruz, que o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo reflita em nós todos os dias. Que possamos ir em parte, ir em rumo à reconciliação que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos direcionou. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, transforme a nossa vida, transforme a nossa história como discípulos do Senhor.
O Senhor está gerando um povo para você. O Senhor está gerando um povo que ame o Senhor, que ame a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, nos ensina a amar ao Senhor quem não vemos, e amar o nosso irmão que vemos todos os dias. Nos ensina a amar, nos ensina a viver segundo a Tua graça, amor e favor. É o que te peço, Pai. Pelo Teu Espírito nós queremos ser guiados, pela Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Quando nós seremos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Olhe para o seu irmão com o maior carinho que você possa olhar e diga: você não é um homicida. Você é um discípulo de Jesus. Amém? Glória a Deus.